Olá, sejam bem-vindos a mais um conteúdo aqui no Impacto Digital, o seu podcast sobre LGPD, tudo sobre a Lei de Proteção de Dados. Eu sou Rosimelo, locutora, e o nosso especialista é o doutor André Ravani. Tudo bem, André? Tudo bom? Como é que tá, Rosi? Tudo bem? Sejam bem-vindos aí a todos. Vamos discutir aqui temas bem interessantes aí a respeito da Lei de Proteção de Dados, com certeza. E já quero deixar o contato das nossas redes sociais, porque os nossos canais de comunicação são novos, tá? No Instagram, Lares LGPD, no YouTube, Impacto Digital, e nas principais plataformas de podcast, você vai encontrar como Impacto Digital. Uma das principais plataformas é o Spotify. Então, vamos começar hoje falando dessa lei de proteção de dados, só que hoje nós vamos falar da área de saúde. Nós já falamos de condomínios, e esse tema da saúde é muito importante, tem uma série de detalhes que o André vai dividir aqui com a gente. Então, André, na relação de saúde, como que funciona? Quem é o titular? Quem é o controlador de dados? Tá. Bom, Rosi, aqui a gente tem sempre que começar, né, no seguinte passo aqui, né? A gente precisa entender um pouquinho, de maneira geral, o que é LGPD. Lógico que a gente tem várias informações, a gente já tratou um pouco desse conteúdo aqui em outros podcasts, em outras gravações, mas eu gosto muito de começar por esse ponto, tá? Entendendo que a Lei de Proteção de Dados é uma legislação que surgiu aqui no Brasil por uma demanda internacional por proteção de dados, tá? Não é à toa que o Brasil ele praticamente foi obrigado a se atualizar nesse sentido. É uma legislação que traz aí regras para a proteção de dados do titular, do dono do dado, né? Para que esse dado aí a utilização desse dado não sofra nenhum abuso por parte, seja de pessoa jurídica ou de pessoa física, que utilize esse dado para atingir algum benefício econômico, né? Não é proibido utilizar o dado para atingir benefício econômico, mas, a partir da legislação de proteção de dados, você tem que obedecer algumas regras aí para proteger aí a intimidade e a privacidade do titular, né? E aí, como titular, quem que a gente coloca, né? A legislação trata que o titular é efetivamente o dono do dado, né? Sou eu, é você, é toda pessoa física, que a lei também denomina pessoa natural, que é detentora de dados. E através desses dados, ela pode ser diretamente ou indiretamente identificada. Agora, na área de saúde, a gente tem algumas peculiaridades que seria, por exemplo, existe o hospital. Aí existe a pessoa que controla os dados do hospital, mas tem um médico que atende na clínica. Aí existe também as clínicas que são pessoas terceirizadas, né? Porque dentro da área de saúde funciona um pouco diferente, por exemplo, igual quando a gente abordou sobre condomínios, é outra dinâmica. Então, eu queria que você explicasse para a gente como que funciona na área de saúde essa dinâmica. Tá. Esse é um ponto muito importante, porque vem trazendo aí bastante preocupação para os médicos em geral, tá? Vamos colocar da seguinte forma. Quem é o controlador, né? O controlador do dado, de acordo com a legislação, é aquele que pode definir a finalidade para a qual o dado é utilizado. Então, se eu sou uma pessoa que define a finalidade para a utilização do dado, eu sou um controlador, né? A minha empresa, por exemplo, meu escritório de advocacia, ele solicita dados pessoais para defender os clientes em processos judiciais. Veja, eu estabeleci a finalidade para esse dado, eu tenho a relação direta com o titular, eu sou o controlador. Na área médica, nós temos uma peculiaridade aí importante, que é a forma como a prestação de serviço é realizada. Por quê? Você tem de um lado um hospital, e esse hospital possui médicos trabalhando dentro da sua estrutura. Você tem clínicas separadas, né? A clínica do Dr. X, Y, Z, e você tem o médico em si, né? Trabalhando aí sem atividade com uma clínica específica e assim por diante. Muito bem. A gente tem que separar muito bem a figura do médico em cada uma dessas etapas, tá? O médico que atua como funcionário de um hospital, ou ele atua como um preposto do hospital,
Nesse caso, o controlador é o hospital. Ah, o médico que atua dentro de uma clínica, né? É esse médico com mais alguns médicos que oferecem um serviço especializado. Quem é o controlador? É a clínica. Ah, não, um médico que presta o serviço como um autônomo. Bom, aí, nesse caso, o controlador é o médico, né? Diretamente o médico. Então, a gente sempre tem que tomar um cuidado aqui para, nessa relação, entender como que o médico está sendo colocado à frente do paciente. Se é um médico como pessoa física ou o médico representando uma clínica ou uma instituição maior, tá? Também, E aí você André, tem... pois não. pode concluir. Não. E você tem aí as vertentes em cima dessa atividade, né? Porque você tem atividade com um hospital ou com uma clínica, você tem que manter contato com planos de saúde, você tem que manter contato com laboratórios que fazem exames. Então, você tem uma troca constante de informações entre essas pessoas. E aí você tem que definir também, nesse caso, quem será o controlador e quem será o mero operador de dados, tá? E também a gente tem a questão das clínicas particulares, os hospitais particulares, mas também tem os hospitais públicos, né? E aí o médico, normalmente, ele circula em vários lugares diferentes. Quer dizer, em alguns momentos ele pode ser o controlador dos dados, em outros momentos não é ele. Explica melhor isso para a gente. Exatamente. Exatamente. Vamos colocar assim: o médico ele atende pessoalmente alguns pacientes, tá? Então, esse médico ele é controlador desse dado desse paciente que ele trata diretamente. Seria o antigo médico de família, sabe? Toda família tinha um médico, né, de confiança. Então, equiparando um pouquinho essa figura, o médico, nesse momento, ele atua como efetivo controlador de dados. Aí ele atende a família e depois vai para uma clínica que ele divide com outros médicos, né? Ele pode até ser o sócio dessa clínica, mas quem está na frente de comunicação com o titular é a clínica. Então, nesse momento, o médico, pessoa física, ele deixa de ser controlador, passando a ser uma pessoa que atua dentro da pessoa jurídica clínica. Nesse momento, a clínica é a controladora dos dados. Aí, veja só, esse mesmo médico atende também em um hospital, né? E dentro desse hospital, ele atende lá os pacientes do hospital, os pacientes que são encaminhados pelo plano de saúde, né? Então, em determinados momentos, dentro desse hospital, quem será o controlador do dado? Será o hospital. Se, porventura, esse médico ele atende particular dentro desse hospital, aí nós teríamos aí uma separação, né? Em que o hospital será o controlador dos dados em determinado momento e o médico também será o controlador dos dados em outro momento, né? Nós teríamos aí dois controladores nessa situação. Então, por isso que nós comentamos aí em algumas reuniões com médicos, em algumas palestras, que é necessário avaliar de fato, com cuidado, qual a posição do médico em determinado atendimento. Se ele atende como pessoa física, se ele atende como pessoa jurídica, ou se ele atende dentro de uma instituição muito maior. Agora, vamos colocar assim, se eu tenho uma clínica, né? Eu posso ter uma clínica com médicos próprios, posso ter uma clínica com pessoas terceirizadas. Quais são os impactos do dia a dia que pode ter nesta clínica ou nesse hospital? São vários impactos, tá? A lei surgiu aí com detalhes muito grandes, né, a respeito da atividade em geral, e na área médica não foi diferente. Na área da saúde, você tem aí realmente uma mudança de cultura em cima dos dados, tá? Por exemplo, hoje, a gente sempre... o controlador ele tem que tomar um cuidado para tratar os dados de acordo com os direitos do titular. E o titular, no caso, é um paciente, né? Então, nós temos que tomar cuidado com esses direitos. Em determinados momentos, o hospital, a clínica, o médico
só pode tratar determinados dados com base no consentimento. Em outras situações, cumprimento de uma obrigação legal. Em outras situações, cumprimento do contrato, proteção à vida. E vem uma outra preocupação aqui, porque na área da saúde você tem a utilização de dados sensíveis, né? Dados que são, pela lei, tidos como sensíveis e, por conta disso, merecem uma atenção maior. Vou dar um exemplo aqui. Nós estamos fazendo o processo de adequação de 2 clínicas de dermatologia, né? E nessas clínicas, você tem obrigatoriamente um tratamento, né, que precisa de foto, né? Você tem lá análise do antes e depois da pele da pessoa, do rosto da pessoa, não só por uma questão estética, mas por uma questão de saúde também. Só que ali você tem dado sensível. Então, você tem que adequar aquela atividade, né, de coleta desse dado, de tratamento desse dado, à hipótese legal. Por exemplo, a lei proíbe que o dado sensível seja utilizado com base no cumprimento de um contrato. Então, você tem que buscar outra base legal para tratar aquele dado, inclusive se for o consentimento. E aí, por exemplo, nas clínicas, nós estamos colocando sempre no primeiro formulário de atendimento, né, que a clínica necessita utilizar dados sensíveis e nesse cadastro a pessoa já indica de forma expressa e clara que ela está concordando com a utilização dos seus dados sensíveis para o tratamento que será apresentado, né? Deixa eu ver se eu entendi na prática. Você falou aí da questão estética, mas também isso acontece com os dentistas, né? Vamos supor que eu fui no dentista e esse dado sensível seria um implante que eu não quero que ninguém saiba. Poderia ser isso? Sim. Ou vou colocar um silicone, mas não quero que isso seja divulgado? Ou vou colocar um preenchimento no rosto, mas não quero que ninguém saiba. E existe uma coisa que às vezes acontece da pessoa autorizar. Por exemplo, dentistas, às vezes quando a gente vai fazer tratamento, a gente precisa ver o antes e depois, e a gente nota que tem médicos que têm um antes e depois que você não vê o rosto. Eles colocam uma tarja, mas você consegue ver os dentes. Quando a gente tem que lidar, por exemplo, com a parte estética, às vezes, se for o rosto, não tem como você esconder o rosto das pessoas. Seria esse tipo de dado sensível, André? Seria também, né? O que seria o dado sensível nessa área? Todo dado relacionado à saúde da pessoa é um dado sensível. Então, por exemplo, um exame médico é dado sensível. A foto, né, a biometria da pessoa é um dado sensível. As informações do prontuário médico da pessoa é um dado sensível. E vou além, né? Porque às vezes o tratamento que tem que ser realizado na pessoa, ela precisa respeitar a opinião religiosa daquela pessoa. E às vezes precisa constar a religião da pessoa no prontuário. A religião é um dado sensível. E olha até onde a gente vai, Rosi. Por exemplo, mas o dentista ele só tirou foto da arcada dentária. Você não tem a imagem da pessoa. Pois é, mas aquela foto da arcada dentária é um dado sensível. Por quê? Porque a arcada dentária pode ser utilizada como mecanismo de identificação da pessoa. Percebeu? Tanto é que em alguns desastres e tudo mais, às vezes a condição do corpo é tão ruim que você só consegue identificar pela arcada dentária. Então, olha até onde vai, né? É possível identificar uma pessoa através da arcada dentária. Como é interessante essa linguagem do direito, porque a gente pensa que as coisas são de um jeito. Conforme você começa a entender o lado prático, muda completamente. Então, a gente já não está falando só, que foi uma coisa que a gente comentou bastante numa live sobre condomínios, o nome, os dados da pessoa. Aqui a gente está falando também da imagem, da saúde. Por exemplo, se na clínica você faz tratamento com pessoas que são soropositivos, ele tem que ter um cuidado, porque é um tipo de informação que a gente sabe que gera preconceito, sim, e precisa ser muito bem preservado. Exatamente. E aí a gente está falando aí de fotos, de imagem, mesmo que o dente não identifique o rosto, mesmo que aquela prótese de silicone não identifique a pessoa,
tem que ter uma proteção. E como é feita essa proteção quando a gente fala nesse sentido aí, que tem a ver com imagem? Como que isso é feito na prática? Então, você tem que tomar um cuidado muito grande aqui, né? Eu vou colocar nesses dois ambientes, porque a área da saúde envolve tanto a saúde quanto a parte estética também, né? Então, você falou muito bem colocado, Rosi, né? Você tem dados aqui, por exemplo, às vezes de uma doença que a pessoa tem, às vezes de um prognóstico que a pessoa tem, desculpa, de um diagnóstico que a pessoa tem, que pode vir a lhe causar sofrimento perante a sociedade. Então, às vezes, vazar uma informação de que uma pessoa é soropositiva pode trazer uma consequência inimaginável para a vida dessa pessoa, né? Sendo que hoje você já tem tratamentos, a pessoa consegue conviver com o vírus, né? E a sociedade também, em tese, né, já deveria ter evoluído a ponto de entender que esse não pode ser um motivo para discriminação e tudo mais. Mas na prática a gente sabe que é diferente, né? E outra situação, vamos para a área estética, né? Eu vou usar um exemplo aqui, muito aleatório, tá? Mas, por exemplo, tem às vezes pessoas que são conhecidas, são pessoas públicas, né? Que não gostam que os seus resultados de estética sejam divulgados. Por uma série de motivos, e aí cabe a cada um entender se deve ou não divulgar. E é o direito dela, né? Fazer o quê? Direito dela, né? Agora, imaginando, por exemplo, que um dado como esse acaba sendo vazado, né? De uma clínica de estética, por exemplo. Cai um vazamento de dados que uma pessoa pública já passou por tantos procedimentos estéticos. Olha o que isso pode acarretar para a vida dela, né? Pela imagem Agora, pública que ela apresenta. André, já Né? que você falou em estética em caso público, eu tenho uma dúvida aqui. Quando é o contrário? Vamos pegar um exemplo. A gente sabe que, principalmente na área de procedimentos estéticos, existem pacientes, eu já ouvi isso de muitos médicos, porque eu atendo algumas pessoas da área médica, o paciente chega e quer que coloque uma quantidade a mais de um produto na pele, no rosto. E isso a gente teve um caso que foi muito famoso no Brasil, que foi aquele caso da Andressa Urach. Então, como é uma coisa de conhecimento público, não tem problema nenhum a gente falar a respeito. E eu me lembro que quando ela teve toda aquela situação de ser internada, imediatamente após isso, começou uma série de divulgações de quem seria o médico que fez o procedimento, sendo que a gente sabe que ela foi em vários, e por mais que o médico, ele sabe que ele tem um limite do produto que ele vai colocar na pessoa. Só que a pessoa, ela pode dizer que foi aquele médico e ela pode ter passado em vários. E quando o médico é exposto por um paciente, e necessariamente ele pode não ter errado também, porque existem casos que você prova, existem casos que não. E a gente sabe que os médicos, eles têm um cuidado também. A gente está falando aqui, gente, de profissionais sérios, tá? A gente sabe que existe em todas as áreas, todos os tipos. Mas vamos levar em conta que o profissional vai fazer um procedimento de rosto. Ó, vou colocar um produto, e a gente sabe que qualquer produto tem risco, não adianta se iludir, não existe risco nenhum. A gente sabe que existe uma linha de tolerância que pode dar ruim para qualquer um, e normalmente o médico pede para a pessoa assinar um termo onde ela se responsabiliza em algumas questões, porque ninguém vai dar uma garantia 100% dessas questões. Como que funciona quando acontece o contrário? Em vez do paciente vazar o dado, porque se eu vou no médico eu sei que ele tem que seguir, ótimo. E quando vaza um dado dele? Como que fica a situação do médico? Existe algo que dê um respaldo a esse profissional? Na verdade aqui, veja, a gente tem que tomar o cuidado para entender os limites de aplicação da Lei de Proteção de Dados, né? Nós estamos falando aí, basicamente, de um vazamento de dados cujo responsável é o controlador, né? Então, é a clínica estética, é o hospital ou é o próprio médico, né? Que, de uma forma ou de outra, acabou aí exposto a esse risco de vazamento e acabou vazando os dados. Bom, eu não vou entrar na seara do conteúdo médico a respeito, né? Se o procedimento era válido, se não era válido. Aqui é mais a questão da exposição do profissional.
Isso. Agora, com relação à exposição, veja, ele é responsável por manter os dados do seu paciente. Então, por conta disso, ele tem que tomar os cuidados que a legislação impõe a ele, né? Obter de forma correta o consentimento, classificar de modo correto a utilização dos dados, se preocupar para utilizar somente os dados que são estritamente necessários para alcançar aquela finalidade. Aí, depois disso, onde ele vai armazenar aqueles dados, né? Então, utilizar um sistema seguro de armazenamento de dados, utilizar um sistema seguro para armazenar os prontuários médicos, porque, afinal de contas, o prontuário médico, Rosi, ele, mesmo que acabe o tratamento, o médico ele tem um prazo muito maior de manutenção dessa informação. E ele é obrigado a manter esse dado por conta de determinação de lei, né? Então, ele tem que criar um sistema seguro para manter esses prontuários, inclusive prontuários eletrônicos. Criar, por exemplo, um sistema ou uma governança adequada dentro da sua clínica, perfeito? Tendo adotado todas as formas de proteção, todos os sistemas de proteção, ele ainda tem risco de que ocorra um vazamento, mas ele consegue comprovar para a Autoridade Nacional de Proteção de Dados que as obrigações que estavam ao seu alcance, ele adotou. Então, vazou o dado de 5 celebridades que passavam pela clínica, mas ele consegue rastrear de onde veio esse vazamento, ele consegue adequar ou identificar qual foi a origem e qual é a solução que ele dá para esse vazamento, né? Então, aí com certeza a sanção que ele estaria submetido à Autoridade Nacional de Proteção de Dados será menor. Tem sanção por conta desses vazamentos? Tem. Tudo vai depender do quanto a clínica, o hospital ou o próprio médico adequou a sua atividade e se protegeu efetivamente para que aquilo não acontecesse. Costumo dizer o seguinte, é a mesma coisa, você vai comprar um carro, né? Uma coisa é você deixar esse carro no centro de São Paulo, aberto, com a chave no contato, a outra coisa é você deixar no estacionamento, trancado, com um sistema de segurança, sistema de localização e assim por diante. Os dois podem ser roubados, mas se você se protegeu, a chance do seguro te reembolsar é muito maior. Né? Você dificulta o risco do roubo, né? Exatamente. Você falou de prontuários, e aí vem uma questão interessante, porque assim, as pessoas vão em vários médicos, principalmente aquelas pessoas que muitas vezes têm um problema de saúde, que tem um histórico, por exemplo, quem tem problema no coração, diabetes, a gente sabe que essas pessoas elas acabam tendo um histórico da doença, da evolução, só que ela vai no médico, nem sempre ela pode ter acesso à documentação, porque é uma privacidade da clínica. Aí ela vai em outro, ela vai em outro. A gente sabe que na saúde do Brasil, muitas vezes a gente vê situações que se perdem documentos, se perdem exames, aí vem aquela dúvida. É tão difícil confiar que o seu documento vai estar lá, que o seu prontuário vai estar lá, principalmente se você vai em muitas clínicas diferentes. E eu te pergunto, como que esses prontuários devem ser armazenados? Porque no passado a gente não tinha tantos recursos. Hoje a gente tem, mas esses recursos ainda são caros muitas vezes, nem todo mundo consegue manter. O que seria o ideal? Como se deve ser armazenado esse tipo de documento como um prontuário? Tá. Uma informação importante aí, Rosi, é o seguinte, hoje, pela Lei de Proteção de Dados, o titular, no caso o paciente, ele tem que ter total acesso a todos os dados que foram coletados. Por exemplo, a clínica realizou alguns exames, recebeu alguns exames de outro laboratório e deixou arquivado em local e tudo mais lá adequado, né? Se depois de um ano o titular, o paciente, resolveu ir para outra clínica, é direito dele ter acesso a esses documentos. E se porventura esses documentos foram perdidos ou foram eliminados sem explicação correta, né, você acaba sofrendo aí também a punição da legislação.
Porque houve uma destruição de documento, né? A gente tem que pensar que qualquer incidente aí nas regras de proteção de dados vão afetar três vértices aqui. É a confidencialidade, ou seja, o dado foi acessado por quem não deveria ter sido acessado. É a integridade do documento ou da informação, ou seja, aquela informação permanece da forma como foi coletada, não foi destruída, não foi parcial ou totalmente descartada e assim por diante. E, por último, a disponibilidade. A informação existe e ela tem que estar disponível para quem deve ter acesso, né? E é direito do titular ter esse acesso. Então, isso vai muito de encontro com a sua segunda pergunta. Por quê? Porque antigamente, né, nós tínhamos, e aí eu vou puxar bem antigamente, nós tínhamos um sistema basicamente analógico de armazenamento de dados. Você tinha um arquivo, e dentro desse arquivo você tinha lá o prontuário do paciente, a cópia de exames e assim por diante. As coisas evoluíram, né, os sistemas passaram a ser automatizados, e aí você consegue armazenar corretamente esses dados dentro de um sistema consequentemente mais protegido, com a base de dados armazenada em nuvem, provedor internacional e assim por diante. Sem problema nenhum, por quê? Porque isso traz mais segurança. Prontuário médico, ele precisa dessa segurança. Ah, mas a minha clínica ela ainda não tem um sistema tão evoluído, então eu armazeno em via física. Bom, tudo bem, mas quem tem que oferecer a segurança para aquela informação é a clínica, né? Se ocorrer um vazamento de dados ou uma destruição do documento, quem é responsável? É a clínica. E vou dar um exemplo. Quando a gente fala em vazamento de dados, a gente já pensa a atuação de um hacker, ou a prática de um crime. Isso pode acontecer por outras situações. Imaginando, eu tenho lá um arquivo físico, com todos os meus prontuários. Um belo dia a clínica pegou fogo e todos foram destruídos. Houve um dano. Percebeu? Por quê? Porque aquele paciente ele vai ficar sem uma informação essencial, talvez, no seu próprio tratamento. Então, a clínica é responsável por isso. Por isso que a gente fala que, nesse ambiente de proteção de dados, a gente tem que olhar muito para a lei de proteção de dados, sim, mas a empresa tem que tomar cuidado com as regras de segurança da informação. A aplicação da ISO 27001, que fala exatamente dos sistemas de proteção da confidencialidade, integridade e disponibilidade. Então, resumindo isso tudo, Rosi, na prática clínica, para ela manter a segurança da sua atividade, ela tem que oferecer segurança para o seu paciente com relação à proteção de dados. Então, vai escolher um mecanismo de armazenamento que ele seja um mecanismo de armazenamento adequado para essa finalidade. Certo? Você falou de prontuários, né? E como a gente está falando de LGPD e saúde, eu te pergunto, academias entram na saúde? Porque as academias têm os dados do cliente que comprou o plano, mas existem os dados que é a tal ficha de treino. E, gente, eu treino há muitos anos em academia, e acontecia uma coisa que eu não sei se ainda acontece em todas as academias, que era assim, você entrou na academia, eles escondiam tua ficha, trocavam tua ficha, não deixavam você ter acesso, só que ficava lá tipo um fichário, né? Muitas academias ainda trabalham com o fichário. A academia que eu frequento não usa fichário porque é tudo eletrônico. Então, você vai lá e imprime o treino do dia. Mas eu percebo que quando você quer o histórico, tem academia que se nega, que não quer te passar, ou existe uma coisa muito louca, assim, troquei de academia, a pessoa não quer deixar você ter acesso ao treino, como se aquele treino fosse um treino secreto e milagroso, a gente sabe que não tem nada disso, mas ainda tem academia que faz isso, não quer deixar a pessoa ter acesso ao que é um direito dela, porque a minha ficha de treino não vai interessar para ninguém, porque se alguém copiar meu treino, não vai dar o mesmo resultado. Como que faz? Como é que lida com isso? Então, vamos lá, eu não posso, a princípio, colocar uma academia com uma atividade ligada à área da saúde. Tá? Ainda não consideram? Então, vai depender muito da situação. Por quê? Eu imagino o seguinte, a academia que tem na sua estrutura
pessoas da área da saúde. Então, você tem lá um fisioterapeuta, você nutricionista. tem... Desculpa? Nutricionista. Nutricionista, exatamente. Se ela oferece esses serviços, veja que eu tenho serviços ligados à área da saúde, inclusive com dados sensíveis, tá? Agora, a academia, como uma atividade única para programas de exercício, posso estar equivocado, tá, Rosi? Mas eu não enxergo como uma atividade diretamente relacionada à área da saúde, tá? Se ela não oferece profissionais ligados à área da saúde para atender o cliente, tá certo? Então, isso é uma coisa. Outra coisa é a sua ficha dentro da academia. Independente se ela atende a essa disposição de estar na área da saúde ou não, a academia em si é um controlador de dados. E você é o titular. Então, vamos esconder a ficha, não vou oferecer a ficha para a pessoa, os dados que estão coletados lá dentro não serão fornecidos para a pessoa. Errado, ela tem direito a ter acesso. Agora, se for meramente o treinamento, e isso não identifica a pessoa que utilizava o treinamento, aquilo é um dado que é um dado anonimizado, então a clínica não precisa, a academia não necessariamente está obrigada a divulgar, utilizar e assim por diante, porque ele não identifica a pessoa, né? Se ele identifica a pessoa, aí eu tenho os direitos do titular. Como é importante a gente ter essa informação, né, André? Porque no meu pensamento, eu acho que muita gente às vezes tem essa dúvida também. Eu acreditava que a academia já estava começando a ser vista como algo da saúde, então não vou perguntar muito para a gente não fugir do tema. Então vamos voltar para a área médica, para a gente ficar focado aqui. Nós falamos então sobre a questão do controlador, que em alguns momentos o médico vai se comportar como DPO, em alguns momentos ele vai acabar sendo o próprio DPO. É isso mesmo, doutor? Eu entendi confuso. Não, na verdade ele será tido como o controlador e não DPO. Tá. Então, só para esclarecer, o controlador é quem cuida dos dados, que nas empresas eles costumam contratar o DPO, é isso? São duas posições diferentes. Importante isso. Vamos entender bem direitinho isso daí. Aliás... Porque quando a gente falou de condomínios, a gente entrou nessa dúvida também. O síndico é DPO? Não. Então, o DPO, ele é o profissional que tem uma qualificação técnica e normalmente as empresas procuram ele porque é mais seguro. E algumas empresas necessariamente não têm esse profissional, mas ele tem alguém que representa como controlador. Seria isso? Veja se eu entendi direito ou não, André, porque eu fiquei com essa dúvida e talvez alguém possa ter isso também de dúvida. Tá, é importante a gente esclarecer isso, sim, porque é algo novo aí na sociedade, que vem com a Lei de Proteção de Dados. E aqui eu coloco da seguinte forma. Controlador é a pessoa que tem um contato direto com o titular e que define a finalidade para a qual ele vai utilizar um dado. Então, uma empresa que solicita teu dado para emitir um cartão, para celebrar um contrato, a academia que celebra um contrato contigo para te autorizar a entrar naquele local para você fazer exercício, o hospital, né, que recebe seus dados na recepção, recebe os seus exames, passa para o médico e lá tem o seu prontuário. Veja, o hospital é o controlador, perfeito? Quando é uma clínica, mesma coisa, a clínica é a controladora. O médico trabalha sozinho, é aquele médico de família. Bom, ele é o controlador, porque ele está solicitando os dados do titular, que é o paciente, ele está tratando esse dado, armazenando em algum local, pode ser no seu computador, pode ser na sua agenda, no seu arquivo pessoal, mas ele armazena, ele trabalha com os dados de exames desse paciente, percebeu? Então, assim, esse é o controlador, é o que comanda, é o que, vamos colocar assim, é o que controla os dados do titular. Outra coisa é o DPO. O DPO é o encarregado. Ele é encarregado do quê? De gerir os dados dentro da empresa. Fugiu o nome agora. O controlador, o DPO. O encarregado. Que encarregado. É o DPO, não, é muito detalhe. André, olha, eu sei que eu te fiz uma pergunta complexa, mas eu sou dessas mesmo. E é importante, porque, gente, eu tenho lido muito, mas a gente percebe que são muitos detalhes. Sim. E que, veja, até você que trabalha com isso, tem horas que, até para explicar, deve ser
complexo, né? Não, eu saí de uma aula agora de 3 horas de lei de proteção de dados. Então, eu estou com todos os conceitos pulando na minha cabeça aqui. Tem hora que a gente E embadurna. ainda passa por aqui, eu te jogo um monte de pergunta. Não tem problema. Estamos e é aqui para assim solucionar. mesmo. Então, vamos lá. Controlador é essa pessoa. O encarregado. O encarregado é uma pessoa ou é um cargo que foi criado na legislação que determina, né, que esse funcionário encarregado será responsável pela gestão dos dados dentro da empresa. Então, vamos lá. Eu vou usar como exemplo a Lares, né? A Lares é uma empresa, tá certo? E ela trata dados pessoais. Ela que define a titularidade, a finalidade para a qual ela vai utilizar os dados e assim por diante. Dentro da estrutura da Lares, existe um DPO nomeado. Ele será responsável pelo quê? Bom, primeiro, ele será responsável por confirmar se os procedimentos de proteção de dados da Lares estão sendo cumpridos. Então, a política de mesa limpa está sendo cumprida? Ele vai lá com o relatório dele semanal, tá, ninguém está lá com o documento em cima da mesa. Está todo mundo saindo com o computador bloqueado? Tá, todo mundo saindo com o computador bloqueado. A política de proteção de dados está sendo cumprida? Tá, ninguém está usando pendrive, outros sistemas, nada disso. Então, ele fiscaliza a atividade interna. Outra coisa, ele será responsável por aplicar treinamentos. Para quê? Para que Agora o funcionário... você chegou numa parte que a gente vai falar já já, que eu tenho umas dúvidas aqui Tá de ótimo. treinamento. Já vamos chegar lá. Perfeito. Então, assim, ele será responsável por treinar as pessoas. Porque o colaborador foi contratado pela empresa, vai receber, no momento de começar o trabalho, aquela política de privacidade. Se ninguém mais orientá-lo a respeito de como essa política tem que ser aplicada, ele vai esquecer. Então, você tem que treinar. Aí, o que mais? O titular pediu uma informação para a Lares. Eu quero saber se os meus dados foram tratados pela Lares ano passado. Quem tem que responder? É o encarregado. Então, vamos falar desse... Ele recebeu... Vou só mais um pouquinho. Tá. Ele foi... eu me empolgo também. Mas eu gosto, André, porque a gente pergunta e você continua. Se deixar, você responde a próxima. A autoridade nacional notificou a empresa. Quem vai responder? É o encarregado. Então, perceba que o encarregado, ele é alguém que vai trabalhar dentro da estrutura da empresa e será responsável pela gestão desses dados. Isso é muito importante saber, Rosi, porque hoje as pessoas estão confundindo um pouco a atuação dessa pessoa. E acha que qualquer pessoa dentro da estrutura pode assumir essa responsabilidade. O que, na prática, é colocar um caminhão de responsabilidade sobre uma pessoa que talvez não tenha o conhecimento técnico para exercer. Você chegou num ponto que tem muito a ver com essa questão do treinamento, que eu vou te perguntar já na sequência. Tá, ou agora. Perfeito. Tá ótimo. Transportando isso para as clínicas e hospitais, eu tenho que colocar o seguinte: o hospital e a clínica. Bom, o hospital e a clínica, eles exercem uma atividade empresarial que tem o médico como seu preposto, seu representante, né? E terá que contratar um DPO, um encarregado. Para quê? Para gerir os dados dentro da sua estrutura. A grande pergunta que fica é: e o médico que atua sozinho? Eu vou equiparar essa atividade à atividade do advogado. E o advogado que atua sozinho? Porque ele exerce uma atividade empresarial, ele tem uma atividade econômica em que ele trata dados pessoais, só que a legislação não fala nada a respeito desse profissional, se ele precisa ter um DPO ou não, né? O que certamente a autoridade nacional vai normatizar para frente, tá? A gente, utilizando o aspecto da legislação europeia, a gente sabe que advogado e médico que atuem de forma autônoma lá fora não precisa nomear um DPO. Espero que seja da mesma forma aqui. Agora, a clínica e o hospital precisa nomear essa pessoa. André, e a questão de funcionários? Porque a gente sabe que no hospital existe uma série de pessoas, cada uma cuida de uma parte. Então, eu tenho a pessoa da recepção, eu tenho a pessoa que é só do medicamento, o enfermeiro que é do medicamento, aí eu tenho a pessoa que fica mais no pronto-socorro. São muitas pessoas envolvidas num único paciente, num único prontuário.
como que seria o treinamento dessa equipe para poder realmente estar alinhado com essa lei? Ah, claro, Rosi, olha, ótima pergunta. Pelo seguinte, né? Na verdade, o treinamento do colaborador, ele tem que ser uma rotina e uma constante por uma série de fatores, né? Porque a gente sabe que, por exemplo, tem o atendimento ao cliente ou ao paciente, que tem que ser um atendimento adequado. A pessoa, né, ele chega no hospital já em uma situação desconfortável, né? Ninguém vai para o hospital para passear, né? Na verdade, vai para já tem um problema. Então, você tem que treinar cada vez mais o funcionário para que ele dê um bom atendimento para as pessoas, como grandes hospitais fazem, grandes clínicas fazem, né? E agora você tem uma preocupação a mais, que é treinar esses funcionários para saber como lidar com os dados pessoais, né? Desde o momento em que, por exemplo, a pessoa emite aquela pulseirinha, né? Então vem lá o atendente no começo, a recepcionista emite a pulseirinha, imprime documentos na impressora para o paciente assinar, até o momento do descarte daquela pulseirinha. Então, por exemplo, seria interessante os hospitais adotarem uma prática de retirar aquelas pulseiras no momento que o paciente está saindo do hospital. Porque senão o paciente vai descartar aquela pulseira fora, aquela pulseira tem os dados do paciente, tem os dados do hospital e tem um código de barra que identifica. E olha só, eu joguei na lixeira da rua, né? Ou seja, tem dado do hospital que está lá fora. Veja, como provar que não foi o hospital que vazou aquele dado, né? Então, o hospital passa a ter uma preocupação maior com esses pequenos detalhes dentro da sua atividade. E aí entra o treinamento corporativo, né? Então, de certa forma, esses funcionários eles vão ter que entrar numa política totalmente nova. Seria isso a partir de agora? Sim, é uma mudança cultural dentro de qualquer instituição, e especificamente em hospitais, né? Vou dar um exemplo aqui, Rosi, do que aconteceu um tempo atrás, de uma prática de fraude que aconteceu há pouco tempo, digamos assim, envolvendo hospitais. Acontecia de um funcionário mal intencionado coletar dados de determinados pacientes, tá? E esses dados eram encaminhados para uma quadrilha, essa quadrilha entrava em contato com o paciente e falava, olha, aqui é o médico tal, eu preciso que você deposite tanto X reais para fazer o tratamento urgente do seu irmão, do seu filho, porque ele tem que dar entrada agora na sala de cirurgia. Se não depositar esse dinheiro, ele pode entrar em óbito porque o tratamento não será realizado. Ou seja, quem é a pessoa que não vai correr atrás desse dinheiro para depositar? E era uma fraude. Perceberam? Interessante você... Pode concluir, André. É interessante você comentar esse cuidado, que parece um excesso, mas não é, né? A gente vê cada coisa. Exato. E às vezes, onde eu quero chegar? Às vezes a comunicação até esse funcionário mal intencionado partiu de outros funcionários que executaram a atividade de boa-fé, simplesmente porque era rotina, ou não tinha uma preocupação com a proteção de dados. Não, hoje vamos treinar todos os funcionários para que eles fiquem atentos também, para que não caiam em sistemas de fraude nesse sentido. Por exemplo, o camarada poderia chegar e falar assim, olha, me dá aí sua senha só para acessar o prontuário de tal paciente. A pessoa na boa-fé dava. E quem, no final das contas, tinha acessado? Era a pessoa titular daquela senha. Às vezes a gente vai em alguns lugares e a gente vê um aparente exagero, né? Um exagero de excesso de cuidados. E às vezes você se pergunta, mas por quê? Porque, infelizmente, existem pessoas que passam a vida tentando tirar vantagem de situações das mais absurdas, né? Exatamente. É uma preocupação que a instituição tem que ter. E claro que essa lei de proteção é sempre bom a gente entender o quanto ela vai ser positiva, está sendo já, e a gente vai precisar aprender esse novo jeito de cuidar dos nossos dados, né? E é uma aula de direito falar com você sempre, André. Eu sempre falo isso, porque assim, por muito tempo,
eu fui uma pessoa assim que rejeitei muitas coisas da lei e hoje eu respeito demais a lei e os advogados, mas não que eu rejeitei por mal. A gente vem de um país Sim. que foi muito enganado. E você tem que ficar sempre com a orelha em pé. E hoje que eu convivo com muitos advogados, presto serviços, a gente começa a ver o valor da informação, a importância da gente entender esses detalhes. Olha, hoje a internet ela traz essa possibilidade que no passado não era tão simples assim, né? E eu agradeço imensamente você abrir esse conhecimento, que a gente vai ter que falar muito sobre isso, porque eu vejo ainda que as pessoas estão muito sem nem saber o que está acontecendo. E Sim, que bom verdade. que a gente tem hoje essa lei no Brasil, que bom que a gente está tendo essa possibilidade de conversar, de discutir, de tirar dúvidas, e muitas vezes eu vou te fazer perguntas que você pode até achar absurdas, mas eu, como leiga, eu vou ter umas dúvidas que pode parecer Claro. absurda, mas é o lado de cá, né? E é muito importante. Sim. Eu queria que você me explicasse o que É, são as sanções e como que elas vão ser aplicadas, para a gente começar a tá. entender na prática como que essa lei vai acontecer na área de, principalmente de saúde, que a gente está falando hoje. Tá. Bom, a gente tem que, de fato, o que você colocou está muito bem colocado. A legislação surgiu para mudar culturalmente a relação com os dados dos titulares. E é interessante porque isso, Rosi, acaba trazendo uma outra figura, né? Enquanto a empresa ela pode encarar isso de duas formas. E aí, no caso, os hospitais, clínicas, né? Ou eu encaro isso como um ônus, ou encaro isso como uma ferramenta de diferencial de mercado, né? Então, nós falamos, por exemplo, para as clínicas que nós atendemos, que o principal foco é o diferencial de mercado. As pessoas se sentem mais tranquilas e mais seguras por saber que o controlador ele está devidamente adequado. Agora, logicamente que a legislação ela prevê obrigações e prevê sanções no caso de descumprimento dessa lei, né? E são sanções pesadas aqui que a empresa tem que tomar um cuidado, né? Logicamente vai desde advertência, poxa, a empresa não tem ainda uma política de proteção de dados devidamente ativa. Então ela pode receber uma advertência para que essa política seja criada. Agora, a sanção pode vir como uma sanção pecuniária, multa única, que vai de até 2% do faturamento da empresa, com um limite aí de 50 milhões de reais por evento de vazamento, ou ainda multa diária, se caso ela não cumpra alguma obrigação. Agora, tem uma sanção que eu sempre falo, já comentei com você aqui em outras lives, Rosi, que eu acho que é pior do que a multa pecuniária, que é a publicização do fato, né? Só você pensar no seguinte: o hospital X foi responsável pelo vazamento de dados de seus pacientes. Qual é a segurança que eu tenho agora de ir até esse hospital e me atender nesse hospital, né? Uma clínica Y de dermatologia que atende pessoas famosas e foi responsável pelo vazamento de dados dessas pessoas famosas. Qual a Você segurança que as pessoas têm? chegou Né? num ponto importante, que é a opinião pública, que isso nada paga a reputação, o cuidado, né, a ética, o zelo. A gente tem visto ultimamente, André, muitas empresas de nome conhecido que estão sofrendo alguns vazamentos de dados. A gente, hora ou outra, está vendo isso na mídia, principalmente na mídia impressa, nos jornais, na internet. E, ultimamente, tem alguns laboratórios que tiveram problemas de vazamento de dados, laboratórios grandes, né? E isso é bem delicado. Então, como essa lei é relativamente nova do Brasil, mas queira ou não queira, já vai fazer um ano que ela começou, ainda existe como medir quantas empresas já estão adaptadas ou não? Porque quem fiscaliza isso é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, né? Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Existe aqui um gap, né, de adequação e de maturidade das empresas, da sociedade como um todo, na proteção de dados. Infelizmente, aqui no Brasil,
a gente tem ainda uma cultura de imaginar que determinada legislação pode não pegar. E veja, o empresário, ele na sua atividade, ele não está muito errado quando pensa assim. Por quê? Porque, de fato, tem algumas leis que não pegam, né? Então, ele traz consigo essa cultura. E, infelizmente, as empresas demoraram para se adequar, né? Em tese não, na prática, a legislação já está em atividade, em vigor, há 1 ano, né? E nós temos aí cerca de 40%, de 30% a 40% das empresas já adequadas. O restante são empresas que não se adequaram, né? De pequenas empresas a grandes empresas. E agora, a legislação já, agora em agosto, né, entrando esse mês, nós teremos já o início da aplicação das sanções da Lei de Proteção de Dados, né? Logicamente, já existem outras sanções sendo aplicadas e tudo mais, mas o fato é que agora teremos mais uma, que é da Lei de Proteção de Dados. E a ANPD, ela vem fiscalizando isso, ela está sendo chamada cada vez mais a participar desses processos. Os eventos de vazamento têm aumentado vertiginosamente, né? As informações são quase que diárias a respeito de novos eventos de vazamento. E eu costumo dizer, é um termo que vai denunciar um pouquinho a minha idade, mas assim, posso dizer que esse é um tema que está na crista da onda, entendeu? O pessoal está com esse tema na ponta da língua, tanto para fiscalizar quanto para discutir na sociedade, o que é muito bom, porque a gente realmente precisa debater esse tema. Você tocou num tema que é muito assim pertinente a nossa convivência com a internet. Porque até um tempo atrás era muito fácil você esconder muitas coisas, né? Até a sua vida pessoal. E a internet, ela traz tudo muito exposto. E por um lado é bom, porque você fica mais atento, você não depende da televisão ou do rádio para estar atualizado, porque a internet ela tem uma atualização muito mais rápida. O tempo que você demora para montar uma pauta e fazer uma entrevista na internet, você coloca a qualquer momento. Então, eu acredito que cada vez mais as empresas vão ver que essa moda pegou e vai pegar, porque no Brasil a internet ainda está em crescimento, né? Eu sou do marketing digital e a gente nota assim, o quanto o Brasil ainda vai crescer nisso, e a proteção de dados vai ter muito a ver com a internet, porque nós temos hoje o recurso da nuvem que auxilia demais as empresas, e o fato de tudo ser, igual você falou, da pessoa ter um dado físico. Se acontecer um acidente numa clínica, você perde. Hoje, todos os dados, além de físico, eles estão também digitalizados. E sendo digitalizados, também são mais fáceis de ser expostos e publicados. Então, acredito que as pessoas vão cada vez mais prestar atenção sobre isso, vão cada vez mais querer, sim, se adequar à lei. E eu queria também que você deixasse o contato, se as pessoas tiverem dúvida, elas podem entrar em contato ou através de um e-mail, de que forma, ou fazendo perguntas, até para poder contribuir com os conteúdos. É muito importante você que está nos ouvindo, nos assistindo, que você mande a sua dúvida, por mais que você ache que ela é absurda, talvez não seja. Eu faço cada pergunta para o André, eu falo, olha, eu vou perguntar, porque eu não tenho a menor ideia, eu tenho que perguntar. Então, não tenha medo de perguntar. Eu queria que você, André, deixasse algum canal de contato para as pessoas terem acesso e poderem tirar as dúvidas que a gente, de repente, não esclarecia aqui no nosso bate-papo. Claro, claro. Não, vai ser um imenso prazer debater esse tema. Acima de tudo, eu gosto de conversar sobre esse tema, né? Então, perguntas a respeito serão muito bem-vindas. E como você falou, não existe pergunta ruim. Se é uma dúvida, ela é legítima e precisa ser sanada. É esse debate que vai trazer a evolução para o tema. Maravilha. A gente disponibiliza aí para todos, né, os canais de comunicação através das nossas mídias sociais. Então, nós temos aí a nossa página no Instagram, temos a nossa página no Facebook, temos no LinkedIn também, né, que é a página da Lares no LinkedIn, é uma ferramenta aí à disposição de todos para que a gente possa manter esse contato, tirar as dúvidas, receber, inclusive, sugestões de pauta
para as nossas conversas aqui, né? Porque às vezes você tem uma atividade tão específica e não tem ainda uma visibilidade muito boa a respeito de como a lei pode afetar a sua atividade. Então a gente traz para cá, a gente coloca na pauta, a gente coloca na mesa de discussão e tira aí todas as dúvidas a respeito, tá bom? Então aí ficam os contatos, então, da Lares LGPD, né? No Instagram, no Facebook, no Spotify, e também a Lares lá na página do LinkedIn. Tá bom, Rosi? Olha, você que estiver acompanhando o nosso conteúdo, compartilha esse conteúdo, porque eu tenho certeza que muitas pessoas não estão ainda tendo acesso. E se você compartilhar essa informação, você vai ajudar o nosso país a se adaptar a essa lei e a poder se proteger aí de situações desconfortáveis que pode acontecer com qualquer um de nós. Então, compartilhe esse conteúdo. Se você gostou, coloca um curtir aqui no YouTube, para quem está no YouTube, e o mais importante, comente, deixa suas dúvidas e comenta também se você gostou, se você não gostou, para que a gente possa melhorar o conteúdo, tá? Então, se você falou, não gostei disso, a gente vai corrigir, gostei disso, a gente vai continuar, porque como o canal é novo, o seu comentário, a sua participação é que vai mostrar o quanto esse conteúdo está ajudando o nosso país, e também o YouTube vai indicar, vai passar para frente esse conteúdo, quanto mais ele perceber interações. Então, participa aqui do nosso conteúdo e nos vemos no próximo conteúdo. Vai mandando sugestões, nós já falamos de condomínio, hoje falamos de saúde e classe médica, e em breve nós teremos aí outro conteúdo, né? Obrigada, viu, André? Isso. De nada, só queria deixar um outro recado, Rosi. Estamos aí construindo também um curso específico sobre Lei Geral de Proteção de Dados. Então, nos acompanhem aqui pelas mídias, tá certo? Que vocês receberão em primeira mão aí, assim que esse curso já estiver pronto, e terão acesso aí a todo esse conteúdo, tá bom? Muito obrigado, Muito obrigada, viu, Rosi? Agradeço demais. E nos vemos no próximo conteúdo. Até lá!